Olá pessoal, mais um plantão do PH, tudo bem com vocês? Vou pedir para você clicar em se inscrever e também clicar no gostei para estar nos ajudando nesse trabalho diário, trazendo informações sempre, esse é nosso objetivo. Então bora para mais uma informação importante diária. Mães solo podem ter prioridade em políticas públicas e benefícios em dobro. Mães solo podem passar a ter prioridade de atendimento em políticas sociais e econômicas. É o que determina o PL 3.717/2021 aprovado pelo Senado nesta terça-feira, 8, Dia Internacional da Mulher. Entre as medidas previstas no texto estão pagamento em dobro de benefícios, prioridade em creches, cotas mínimas de contratação em empresas e acesso a crédito. O projeto segue para a Câmara dos Deputados. O projeto, do senador Eduardo Braga, PMDB, institui a Lei dos Direitos da Mãe Solo, e foi aprovado com várias emendas, na forma do relatório da senadora Leila Barros, Cidadania DF. A intenção é beneficiar mulheres provedoras de famílias monoparentais, que, segundo o autor e a relatora, ficaram ainda mais vulneráveis após a pandemia. A literatura mostra o quanto os recursos focalizados nas mulheres possuem maiores impactos sociais. Segundo dados da Iniciativa de Educação de Meninas das Nações Unidas, quando a renda de uma mulher instruída aumenta, ela investe 90% dessa renda de volta em sua família, explicou a senadora, ao pedir a aprovação do texto. O texto original do projeto beneficiava mães solo com renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo e dependentes de até 14 anos de idade registradas no Cadastro Único para Programas Sociais, CadÚnico. Segundo o autor, dados do IBGE mostram que famílias nessa situação são especialmente afetadas pela pobreza. Em 2019, a taxa total foi de 55% dessas famílias na situação de pobreza, segundo Eduardo Braga. As mães solo em situação de vulnerabilidade precisam, desesperadamente, de apoio do poder público, ainda mais nestes tempos de pandemia, quando o fechamento das escolas e creches tornou o dia a dia dessas mães um subsolo do inferno, insustentável, disse o senador, ao lembrar que muitos dos empregos ocupados por essas mulheres não permitiram o trabalho à distância, o que tirou de muitas delas a possibilidade de sustento. A senadora Leila Barros acatou emenda do senador Rogério Carvalho para ampliar o grupo de beneficiárias. A renda familiar per capita passa a ser de até 2 salários mínimos e a idade dos dependentes sobe para 18 anos. Para mães com filhos dependentes com deficiência, não há esse limite de idade. Essas alterações relativas ao limite de renda, no entanto, não se aplicam para o recebimento dobrado de benefícios previsto no texto e valem apenas para as outras iniciativas. Pelo texto alterado, a mãe solo com renda familiar per capita de até meio salário mínimo receberá em dobro benefícios assistenciais destinados a famílias com crianças e adolescentes. Essa cota em dobro é semelhante à prevista na Lei do Auxílio Emergencial, Lei 13.982, de 2020. O projeto cita explicitamente o Programa Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família, mas abrange qualquer programa social voltado para essas famílias. Medidas. As medidas previstas no projeto são voltadas tanto para as mães quanto para os dependentes, nas áreas do mercado de trabalho, assistência social, educação infantil, habitação e mobilidade. Caso o projeto seja aprovado, a lei terá vigência de 20 anos, ou até que a taxa de pobreza em domicílios formados por famílias monoparentais chefiadas por mulheres seja reduzida a 20%. Uma das alterações é na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para dar a prioridade aos filhos de mãe solo na distribuição de vagas nas escolas públicas de educação infantil, creche e pré-escola. Essa prioridade pode ser sobre o conjunto de vagas existentes ou sobre as vagas mais próximas da residência. Então, mãe solo, fiquem atentas às informações, se for possível veja o vídeo novamente para entender melhor o assunto. Fonte: Agência do Senado. Chegamos ao final de mais uma notícia. Vou pedir para você clicar em se inscrever e também clicar no gostei para estar ajudando nesse trabalho diário, trazendo informações sempre, esse é nosso objetivo. Então, obrigado.